quadro que há 5 anos traz aí as informações, tirando as dúvidas da população. Piracicaba agora e saúde é o quadro que deu certo e repercute bastante do Hospital Fornecedores de Cana. 18h47, o doutor já está aqui. Muito boa noite, doutor Marcelo. Durante como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela presença do senhor aqui, viu? Eu que agradeço. Olha, você vai poder participar conosco, 2534-1234. Hoje nós vamos falar sobre essa questão que é muito importante. O doutor é especialista, mastologista, nós vamos falar sobre o câncer de mama, ok? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode participar conosco aqui, fazendo a pergunta ao vivo. Bom, doutor, eu acho que o principal hoje é se estabelecer uma regra, né, para todas as mulheres, os homens também, de ir visitar aí o médico para prevenção. Sim. Correto? No câncer de mama é a mesma coisa, né? Isso mesmo. Queria que o senhor falasse para nós, então, qual que é a idade ideal, qual que é o tipo de exame que hoje a idade ideal para se iniciar uma mamografia a partir dos 40 anos de idade, tá? Então recomendo-se a partir dos 40 anos a paciente procurar um especialista, um mastologista ou até mesmo um ginecologista para fazer o exame anual, tanto de mamografia quanto exame clínico das mamas, tá? Abaixo dessa idade, somente pacientes com fatores de riscos, aquelas pacientes que têm antecedentes familiares para o câncer de mama, familiares de primeiro grau, a gente inicia-se daí a mamografia 10 anos antes da idade mais jovem que teve este parente da paciente. Isso, mas o ideal mesmo é a partir dos 40 anos. Abaixo disso, o paciente pode fazer o exame clínico anual com o seu ginecologista, só o exame clínico das mamas já é o suficiente. Agora, doutor, o exame de toque, né, é recomendado também? Sim. Na mesma idade também da mulher, ou ela pode também? Não, ela pode iniciar, ela pode se fazer autoexame em casa, a gente recomenda-se, se é uma paciente que não entrou na menopausa, a gente recomenda realizar a partir do 8º dia após o ciclo menstrual, tá? Inicia-se a menstruação, após o 8º dia faz-se o exame clínico das mamas. E aquela que já se encontra na menopausa, a gente orienta ela a escolher uma data, a gente pede para ela nunca esquecer a data do seu aniversário, tipo 25 de qualquer mês, sempre ela vai fazer o autoexame clínico das mamas. Perfeito. Doutor, a questão do câncer de mama, ele tem uma porcentagem genética? O senhor falou e destacou, caso tenha algum caso na família, é bom que sim. Ele tem uma porcentagem genética? Tem. Como é que funciona? Câncer de mama, nós falamos que ele é esporádico, tá? Que é a maior parte da população. 80% do câncer de mama ele é esporádico. Aquela paciente que a partir dos 50 anos de idade, ou uma fase da vida, acabou desenvolvendo o câncer de mama. Nós temos o de caráter familiar, que corresponde entre 10% e 15%, e nós temos o caráter genético, que também pode se corresponder entre 5% no máximo 10%. Genético é aquelas que têm câncer de mama, pacientes muito jovens, que já nascem com uma mutação no seu gene e acaba desenvolvendo o câncer de mama. Caráter familiar, a gente fala que para desenvolver o câncer de mama tem que ter uma mutação nos 2 alelos, o gene é formado por 2 alelos. Tá? Sim. Ela carrega ao longo da vida, por conta de familiares, um defeito em nenhum dos alelos. E com o decorrer dos anos, com estresse, alimentação, esse outro alelo do gene acaba se modificando e acaba desenvolvendo o câncer de mama. Isso. Quais são os tratamentos hoje, doutor, para a gente até a pessoa, antigamente, né, eu ouvia falar muito disso, a pessoa está com câncer de mama, puxa vida, né? Sim. Agora eu queria o tratamento para até mesmo, talvez, no início da doença e no caso extremo também, né? Onde tem que se fazer uma intervenção cirúrgica. Você falasse um pouquinho para nós. Em casos iniciais, a chance de cura chega quase a 95%. Puxa tá? vida, olha só. Tumores bem iniciais, até 2 centímetros. Sem acometimento que a gente fala linfonodal. Mas tem uma intervenção cirúrgica também. Tem uma intervenção. A gente sempre, o tratamento do câncer de mama, a gente fala que ele é multidisciplinar, tá? Primeiro a paciente acaba passando com um mastologista, de acordo com o tamanho do tumor, a gente fala estadiamento clínico, que vai decidir como que vai ser feito o tratamento. A gente pode partir para a cirurgia, já de imediato. Fazendo a cirurgia, encaminha-se para um oncologista para uma avaliação para fazer se vai fazer uma quimioterapia, e logo após passa-se com um radioterapeuta para ver se vai fazer radioterapia. Tá? Outro fator que também pode ser determinante no tamanho é se ela faz quimioterapia antes ou depois da cirurgia. Isso também a gente acaba se decidindo na hora, tá? De acordo com as características do tumor, e a paciente acaba se beneficiando do tratamento. Mas o tratamento em si hoje é cirúrgico, tá? Seguido de quimioterapia e radioterapia. Ok. E pode acometer novamente, doutor? Pode. Paciente, eu falo para todas as pacientes minhas, elas chegam, ela pergunta, doutor, eu estou curado? Eu sou bem claro, bem sincero para elas. Eu falo que o tratamento do câncer de mama é para o resto da vida, tá?
A gente, nos 2 primeiros anos, uma paciente que tem câncer, ela faz o acompanhamento cada 3 meses, do 2º ao 5º ano, cada 6 meses, e a partir do 5º ano é realizado anualmente. Por quê? A chance de recidiva é sempre nos 2 primeiros anos, tá? Mas à medida que vai se passando, essa taxa de recidiva vai se tornando cada vez mais longe e dificilmente acaba... Mas tem casos, infelizmente, que acabam tendo uma recidiva tumoral. Pode participar conosco ao vivo, 2534-1234. Nós estamos aqui com o Dr. Marcelo Durante, mastologista do Hospital Fornecedores de Cana. Se você tiver alguma pergunta, você pode participar pelo telefone 2534-1234 ou pode participar também pelo WhatsApp. Coloca para nós aí, 019-99141-1048 é o WhatsApp. Pode fazer sua pergunta. Diga, Maria. Doutor, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp. A Luana, ela está dizendo o seguinte, ó. Minha avó materna teve câncer de mama. É possível que eu também possa vir a ter? Então, que nem eu deixei bem claro para vocês. O câncer de mama, 80% ele é esporádico. Aí tem que ver a idade que essa avó dela teve o câncer de mama. Se for uma idade de 70 anos, 60 anos, 50 anos, provavelmente ela caiu nesse grupo esporádico. Então, ela não deve se preocupar, fazer a rotina a partir dos 40 anos de idade. A gente recomenda que nem ficar preocupado, é assim, eu tenho uma mãe com câncer de mama, a partir dos 42 anos, essa filha vai começar a fazer mamografia a partir dos 32 anos de idade, é assim que a gente considera, mais o parente de primeiro grau. Mais o parente de primeiro grau, né? Que é o mais próximo. É o mais próximo, isso. Isso eu falo numa faixa etária assim dos 42 anos. Agora, se for teve minha mãe que teve com 60 anos de idade, provavelmente ela caiu no grupo esporádico, não tem nenhum caráter familiar, nenhum caráter genético. E como é que fica o tratamento aí com uma pessoa de 60 anos de idade, doutor? É o mesmo procedimento, a recuperação? Como sim, é tudo igual, o mesmo procedimento, tá? Hoje, nós temos 2 tipos de cirurgias, tá? Tem a quadrantectomia, que é a retirada de um quarto do quadrante da mama, tá bom? E tem a mastectomia. Fala retirada de um quarto, ele está retirado um pouco a mais, é isso? É um pouco a mais, com margem cirúrgica, para não ter recidiva tumoral. Tá? Então a gente faz um quadrante, seguido do quadrante participar a quimioterapia, vai fazer uma avaliação se vai ter necessidade ou não. Nem sempre todo tumor é realizado quimioterapia. Nós temos também a hormonioterapia. Tá? A hormonioterapia é uma medicação que ela se liga aos receptores hormonais da glândula mamária e impede com que aquilo que esteja promovendo ela seja bloqueado. Tá? E aí participa a radioterapia. Hoje já se sabe que quadrantectomia e radioterapia equivalem a uma mastectomia. Olha só. Mastectomia que eu falo assim, em chances de recidiva. No final de 5 anos é tudo igual. A recidiva, a mesma porcentagem é igual de uma mastectomia. Muitas vezes as pacientes vêm até mim e falam assim, doutor, mas eu queria retirar toda a mama. Eu falo, calma, não é assim. Isso por medo, doutor, de perder a vida aí. Isso, do tumor retornar novamente. Mas a gente sabe que isso não ocorre, tá? Infelizmente, se tiver que voltar, ele vai voltar tanto fazendo mastectomia quanto quadrantectomia, mas tem que fazer o acompanhamento periódico. Agora, é muito importante, eu quero destacar aqui, o Hospital Fornecedores de Cana, a equipe multidisciplinar, né? O Hospital Fornecedores de Cana tem uma equipe multidisciplinar, e aí você tem aí uma quantidade de médicos que trabalham na equipe multidisciplinar. Já vou explicar, eu pedi para o doutor explicar já a questão da equipe multidisciplinar, para vocês entenderem como que é feito o tratamento aí, desde o momento que chega o paciente, que recebe o diagnóstico, até o momento aí do tratamento. Já vamos falar sobre isso? Deixa eu atender primeiro o telefone. Alô, boa noite. Boa noite, né? Boa noite, quem fala? Meu nome é Sueli Ferrares, eu moro aqui em Santa Terezinha. E o ano passado eu fui fazer um exame e deu um cisto no seio esquerdo. Certo. Só que o ginecologista meu disse que não tem problema porque ele está abaixo do que é diagnosticado. Então eu queria saber se tem algum perigo, porque agora em outubro eu vou fazer novamente. Então eu quero saber com o doutor aí se a gente corre algum risco, porque eu não tenho caso de câncer de mama na família. Perfeito. É um cisto. O nome da senhora é? Sueli? Sueli Ferrari. Ok, Sueli, o doutor já vai responder. Ok, muito obrigado pela sua participação. É bom explicar, né, doutor? Sim. No caso dela, é um cisto, né? Eu tenho também a minha irmã que já por várias vezes fez a punção, mas constantemente, e ela também se preocupa muito com isso. Se respondesse por gentileza. Então, cisto mamário, nós temos 2 tipos de cisto. Nós temos o cisto simples, que é aquele
formado apenas com conteúdo líquido, Aham. tá? E temos um cisto complexo, que ele tem uma parte sólida dentro dele. Cisto simples, geralmente nós não fazemos nada, tá bom? Cisto é uma involução do lóbulo mamário, geralmente a partir dos 40 anos é comum que a mama, quando você começa a entrar na perimenopausa, menopausa, a mama geralmente, antes da menopausa, ela é densa. Quando você corta a ação hormonal, a mama começa a tornar lipossubstituída. Aí você tem uma evolução do lóbulo mamário. Isso acumula líquido, é normal, é comum, não precisa fazer nada, não precisa retirar, não precisa esvaziar. A gente só esvazia se for palpável ou estiver incomodando a paciente. Certo. Aí acaba realizando. Porque você esvazia, ele vai voltar novamente, ele pode voltar num outro lugar, ele regride espontaneamente. Agora, já o cisto complexo, que é aquele que tem uma parte sólida, esse nós somos obrigados a investigar. Tá? É investigar, faz a retirada dele com a biópsia. Com biópsia. Ou biópsia ou até a retirada dele mesmo com uma incisão cirúrgica. Agora, doutor, por que o líquido, né, no caso da nossa amiga, né, minha irmã também, por vezes, foi retirar, por que forma esse líquido? É o corpo da pessoa? A mama é uma glândula exógena, ela secreta. Tá. Toda mama ela acaba produzindo uma secreção, só que o próprio organismo acaba absorvendo. Isso. Às vezes ocorre uma evolução do lóbulo mamário, a mama ela é formada por ductos e lóbulos. Aham. Esses lóbulos sofrem uma evolução e acaba ficando esse líquido aprisionado ali dentro. Aham. Mas ele acaba se refazendo, a célula nasce, morre constantemente e acaba se regredindo espontaneamente. Olha, tem pergunta lá, mas vou pedir para o doutor antes de responder para nós, por gentileza, a questão da equipe multidisciplinar, que o senhor desse destaque por isso, porque ele sabe que Fornecedores de Cana foi um dos pioneiros no Brasil a ter equipe multidisciplinar. Explicando um pouquinho sobre isso, doutor. Então, a nossa equipe multidisciplinar nos fornecedores de cana, nós somos um grupo, tá? Nós somos formados por médicos, tem fisioterapeutas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, desde a recepcionista. Uhum. Ali nós temos um acolhimento da paciente, ela passe numa triagem, acaba passando com nós mastologistas. A partir dali nós pedimos os exames necessários para essa paciente, se tiver necessidade de fazer biópsia, acabamos realizando a biópsia e dando o diagnóstico caso seja um câncer de mama. Certo. A partir daí nós acabamos conversando sobre o tipo de tratamento, lá tem uma reunião toda segunda-feira no hospital, junto com os oncologistas, radioterapeutas, psicólogos, toda a equipe, para a gente discutir como que vai ser realizado o tratamento desta paciente. Uhum. A partir daí da cirurgia eu encaminho para o oncologista vai avaliar se vai fazer quimioterapia ou não. Nesse momento, a partir do momento que ela opera, vai para a fisioterapia também, passa na nutrição e depois vai com o radioterapeuta. Tá? Então a gente fazemos um acolhimento junto ao paciente ali, humanizado, para poder ajudar nesse momento. É um tratamento difícil. Humanizado, né, doutor? Isso é muito importante, coisa recente, né, na medicina, mas é um resultado excelente. Hoje, né? Os grandes hospitais trabalham dessa maneira, entendeu? É tudo através de um grupo multidisciplinar, discutindo os casos, que não é uma coisa fácil. Às vezes o tratamento a gente requer junto com o oncologista para estar realizando, igual eu falei para vocês, às vezes ela precisa fazer quimioterapia antes da cirurgia, tá? Sim. E então para diminuir o tamanho do tumor, para facilitar a operação, para ver se ele está respondendo ou não à quimioterapia. Então a gente acaba fazendo todo um conjunto ali. Perfeito. Olha, você pode participar ao vivo conosco, pode participar ao vivo, 2534 1234, você participa ao vivo, pode fazer sua pergunta, como fez a nossa querida amiga lá de Santa Terezinha, ou mandar pelo WhatsApp também, 019 99141 1048, e tem participação pelo WhatsApp, né, Maria? Diga. Tem sim, doutor. O Periquito que está fazendo a pergunta, e daí eu acho que, desculpa, que o senhor já pode também responder a respeito como é que fica na questão do homem, né? Ele diz o seguinte, olha, periodicamente, a cada 3 meses, mais ou menos, sai uma espinha na região do mamilo direito. Fica por uns 4 dias, coça e desaparece. Já tenho notado isso há mais ou menos 4 anos. Ele tem 59 anos de idade. Certo. No homem, a incidência para o câncer de mama é menos de 1%. Tá? O que acomete muito homem é o chamado ginecomastia. Ginecomastia é um estímulo da glândula mamária. Nós homens temos uma glândula igual à da mulher, sim, só que a nossa glândula não é tão desenvolvida quanto a delas. Então, mas a partir do momento que acaba se estimulando, acaba se desenvolvendo alguns fatores, desde dor local, crescimento de nódulo. Mas assim, espinha, geralmente toda a areola, o mamilo, a areola que está localizada na glândula mamária, ela tem umas glândulas. E às vezes essa glândula pode infeccionar um pouquinho e acabar incomodando a pessoa. Mas isso não precisa se preocupar, regride espontaneamente, ele não precisa ficar preocupado. Alarde, não, nenhum, nada, nessa parte nenhuma.
Estamos ao vivo aqui, pode participar conosco, 2534-1234, você pode participar também pelo WhatsApp, nós estamos aqui com o Dr. Marcelo Durante, ele que é mastologista do Hospital Fornecedores de Cana, pode participar conosco. Doutor, falando um pouquinho da tecnologia e também da medicina de ponta que nós temos, né? O senhor tem uma vasta experiência. Eu queria que o senhor destacasse um pouquinho, né, o quanto é importante a gente ter um hospital como o Fornecedores de Cana na nossa região. Certo. E a gente tem aí profissionais que saem daqui para dar palestra em São Paulo e até fora do país. Que você destacasse um pouco isso, por gentileza. O hospital hoje, o Hospital dos Fornecedores de Cana, a gente fala que é um hospital terciário, tá? É um hospital de grande porte, onde tem múltiplas disciplinas dentro da parte da medicina. Igual você falou, eu tenho muitos colegas ali dentro que dão palestras no Brasil inteiro, tá? É um hospital que é bem conceituado, tem aparelhos de ponta ali. É um hospital que não fica atrás de hospitais de outras cidades, como principalmente São Paulo. É um hospital bem equipado. Eu na minha parte, eu falo da minha parte como mastologista. Quando eu vou operar, dentro do centro cirúrgico nós temos um aparelho de ultrassom. Como na minha formação eu acabei aprendendo a fazer ultrassom, então eu pego o aparelho, eu levo na sala, eu acabo desenhando onde está o nódulo, às vezes eu mesmo coloco a agulha, então facilita muito na hora de eu estar realizando a cirurgia. E não é todo hospital que tem esse aparelho à disposição. À disposição, é um aparelho portátil que a gente pode levar ele ali para dentro do centro cirúrgico onde a gente desejar. Então é um hospital que eu particularmente só tenho que agradecer mesmo. Ali toda paciente que entra ali é bem acolhida, é bem respeitada e tem todo o tratamento de ponta como em qualquer de outras cidades da capital. Agora, outro destaque também, né, doutor, é a questão aí que as pessoas que estão assistindo o programa Piracicaba agora devem se recordar disso, né? Antigamente, quando a gente se ouvia falar, puxa vida, aquela senhora está com câncer, né? Era uma situação, a gente tem que falar sobre isso, né? É quase uma despedida, gente. Né? Graças a Deus a medicina evoluiu e a capacidade dos nossos médicos também. Eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso, né? Certo. Quando chega, até fazendo parte da equipe multidisciplinar, com os psicólogos também, quando a pessoa recebe a notícia, né? Principalmente para a mulher, né? É uma questão de medo por conta da doença, né? Que envolve toda essa, enfim, toda essa situação, e é também uma questão estética, né? Sim. A pessoa, puxa, agora eu vou ficar sem o seio, né? Como é que vai ficar minha parte feminina? Que o senhor falasse sobre isso também, que eu acho que se evoluiu bastante, né? Sim. Não é fácil o diagnóstico, o primeiro impacto, quando a paciente chega no consultório, você dá o diagnóstico para ela, é difícil, tá? Eu falo que não depende só da paciente, o tratamento depende de todos os familiares que estão ao redor dela. O apoio da família nesse momento é muito importante, tá? Já em relação à mutilação da mama, hoje nós temos, graças a Deus, a parte de oncoplastia, que é a reconstrução mamária no mesmo ato operatório. O SUS hoje disponibiliza ao mesmo tempo, né, doutor? Você tem duas, você pode fazer ao mesmo tempo ou você pode fazer num segundo tempo. Também. Ela opera, tira a mama, depende cada caso. Ela opera, tira a mama, faz todo o tratamento e logo em seguida, depois terminou o tratamento, a gente já encaminha para o cirurgião plástico e ele acaba realizando toda a reconstrução mamária da paciente. No Hospital dos Fornecedores de Cana nós temos esta opção, tá? Então nós realizamos constantemente esse tipo de cirurgia junto com o cirurgião plástico, o Dr. Emiliano. Sim. Nós estamos sempre parceiros juntos no tratamento do câncer de mama. Então, mas eu tento tranquilizar a paciente. Hoje o tratamento está bem avançado. Os pacientes não morrem mais hoje em dia como era antigamente. Correto, tá? correto. Hoje a sobrevida do câncer de mama é uma sobrevida bem longa. Tem pacientes que não tem problema nenhum. Eu tenho pacientes no consultório, na clínica, que com 10 anos, 12 anos, que tiveram a lesão, estão super bem, graças a Deus, acompanhando. Vão lá, eu brinco com elas que elas vão me ver ficar velhinho e eu vou ver elas ficarem velhas também, entendeu? Então é uma troca ali de experiência. Eu admiro muito as pacientes que realizam tratamento, porque não é fácil. Não é fácil. Não e aí você conta também com a família, né, doutor? Conto com a família, O sim. tratamento não é fácil, né? Não. A medicina está aí, evoluiu, mas o tratamento também, ele Se a paciente muito, tem né? um suporte familiar, o tratamento, é o que eu falo, tem dia para começar e dia para terminar. Ela vai super bem no tratamento. Agora, se não tem um suporte da família, aí é um pouquinho mais difícil, que a gente acaba optando pelo recurso da psicóloga junto no momento. Para dar o apoio, né? Para dar o apoio. Perfeito. Pergunta chegando pelo WhatsApp. Hoje tem bastante pergunta, hein? Diga lá, Maria. Hoje tem. Doutor, agora é a Júlia que está fazendo a pergunta.
É uma dúvida muito comum, né? Ela diz, o uso de anticoncepcionais ao longo da vida pode contribuir com um problema ou para algum problema? Já ouvi falar sobre isso também, doutor. É mito, comum, é verdade? Isso é mito, tá? Não tem nenhum problema utilizar anticoncepcional. A gente fala que o risco é mínimo a partir de 30 anos de uso consecutivo. Fora isso, não tem problema nenhum, pode usar o anticoncepcional, a não ser aquelas pacientes que têm fatores de risco, tá? Antecedentes familiares, que a gente acaba tendo um pouquinho de cautela, tirando apenas o estrogênio do anticoncepcional. Fica à base de progesterona, mas não tem problema nenhum. Pode utilizar normalmente. E qualquer tipo, doutor? Qualquer tipo, não tem problema nenhum. Perfeito. Já aproveitando, né, tem pergunta chegando, é isso? Entendeu o telefone? Alô, boa noite. Alô? Boa noite, Boa noite. Quem está falando? Aparecida. Ô, dona Aparecida, tudo bem com a senhora? A senhora fala de qual bairro? Caxambu. Caxambu. Pode fazer a pergunta, fique à vontade, o doutor Marcelo está ouvindo a senhora. Pois não? Doutor, sabe o que é? Acho que em 2014 eu fui no ginecologista, eu fiz a mamografia e ultrassom vaginal. Aí ele falou que a camada do meu útero estava meio grossa, ele pediu para mim repetir o ultrassom vaginal dali 6 meses. Aí eu repeti, quando eu fui ele falou que ela continuava meio grossa, mas que desde 2012 estava estabilizada. Só que eu esqueci de perguntar para ele qual era o problema que isso poderia causar em mim. Tá certo. Compreendeu? Compreendi, posso. Obrigado pela participação, o doutor já vai responder já. Muito obrigado, viu? Pois não. Pelo que eu entendi, ela tinha um espessamento endometrial, tá? Que é na camada do útero. Geralmente esse espessamento tem que se acompanhar, tá? Eu não sei qual que era o valor, o tamanho que estava esse espessamento, mas a gente acaba partindo para um diagnóstico que a gente fala com esteroscopia ou até uma curetagem uterina, tá? Se fizer esses 2 procedimentos e não tiverem nenhum problema, a gente fica muito preocupado com câncer de endométrio nesse caso. Okay. Mas como ela fez segmento, provavelmente ela deve ter feito um novo ultrassom e provavelmente deve ter vindo normal, novamente regrediu esse espessamento endometrial, fez um acompanhamento e não teve problema nenhum, tá? Mas o espessamento endometrial está mais relacionado a um câncer de endométrio. Sim. A gente tem que ficar atento também, tem esse tipo de tumor, que os pacientes têm que fazer a rotina ginecológica tem que fazer anual, a rotina, né? Todo ano tem que estar realizando o exame. Aliás, a rotina, né, a gente chama de rotina, mas na verdade é como você consegue prevenir doenças e tratar sim, doenças a prevenção, no início, como né? é também do Papa Nicolau, Do Papa que a gente Nicolau. faz prevenção do câncer do colo do útero. Tá? Perfeito. Doutor, mais uma pergunta que eu queria... Chegou a pergunta aí? Tem uma participação então vamos aqui lá, depois eu faço muito, a pergunta. Pois muito não. interessante. Pois olha não, só. vamos lá, Maria, diga. Quem está falando com a gente aqui é a Giovana. Ela diz o seguinte: boa noite, eu queria parabenizar o Dr. Marcelo pelo atendimento e dedicação que cuida da minha mãe. E graças a Deus está tudo bem. Um médico muito atencioso, que nos ajudou muito nessa hora difícil. Fica aqui meu agradecimento, realmente nos passou muita tranquilidade. É a Giovana, doutor. Giovana, tá aí. Eu estou aí para ajudar, entendeu? Eu sou apenas um intermediário. Eu tento acalmar a paciente, explicar para ela quais são as consequências, o que ela tem que ser feito ao longo do tratamento e graças a Deus a gente está tendo bastante sucesso junto com o hospital no tratamento para o câncer de mama. Agora, doutor, o tratamento humanizado ajuda bastante também, ajuda né, bastante. doutor? O acolhimento que é feito, Isso. desde a recepcionista, o momento que ela vai fazer a quimioterapia, faxineira, ali o ambiente ali no que a gente fala no centro de oncologia, ali no CEON, é ótimo ali. Todo mundo conhece todo mundo. Um cumprimento o outro, um abraço o outro. A gente sabe que isso também parte bastante do Dr. Coral, né? O Dr. Coral, ele tem essa... Ele sempre está lá visitando o centro de né? oncologia, observando, conversando com os pacientes, conversa com nós, se a gente está precisando de alguma coisa também. Isso é muito importante. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão estética, né? Hoje as mulheres têm um recurso, que é da medicina, né? Elas vão atrás, de fato, e isso também... Eu sou a favor, né? Um bem-estar também. A questão estética também, ela faz um bem-estar para a mulher, enfim, na vida social. Tem risco, quando extrapola um pouquinho, faz 5, 6, 7, 8 cirurgias, coloca a mama, tira, coloca uma maior. Hoje diminuiu. Hoje diminuiu. Era uma loucura isso. Mas corre algum risco a mulher que esteticamente coloca uma prótese, ela vai ter um risco maior de ter uma doença grave? O que ocorre é assim... Quanto maior a manipulação, a quantidade de manipulação cirúrgica da glândula mamária, maior é o risco de poder se desenvolver um câncer de mama
ao longo da vida. Tá? Certo. O fato de pacientes colocarem prótese de estética não interfere muito mais na qualidade do diagnóstico. Isso também não vai influenciar se ela vai ter ou não um câncer de mama. Tá? Hoje as mamografias evoluíram bastante, tem a ressonância para poder fazer o diagnóstico preventivo, mas a tendência é que o fato da paciente colocar prótese de silicone não interfere Não interfere, né? na incidência do câncer de mama. Perfeito. Estamos ao vivo aqui hoje recebendo o Dr. Marcelo Durante, mastologista, né, do Hospital Fornecedores de Cana. A gente destacou aqui o principal, que é a prevenção, né, tirando um pouquinho os tabus, ter a prevenção, os cuidados aí com a saúde, isso é muito importante. Você pode participar conosco, 2534-1234, e tem também participação pelo WhatsApp, é isso, Maria? Pelo WhatsApp, Vamos lá, Neto. então, por favor. A dona Lourdes, ela está perguntando o seguinte: boa noite, todo nódulo na mama pode virar câncer, doutor? Boa pergunta. Não, todo nódulo necessariamente não vira câncer de mama. Nós temos os nódulos benignos, que são aqueles que já nascem benignos e não viram câncer de maneira alguma, como já tem aqueles que são lesões precursoras para o câncer de mama. Esses sim têm que ser retirados, tá? Mas todo nódulo, ele não vira câncer de mama não, tá? Nós temos algumas características. Pacientes jovens que têm nódulos de mama, falam muito a favor de benignidade. Pacientes com maior, a partir de 50 anos, que aparece o nódulo de mama, aí nós temos que partir para uma investigação, porque aí sim pode ser um câncer inicial. O importante é sempre fazer o acompanhamento. Sempre fazer o acompanhamento, fazer o exame, procurar um profissional que entenda e consiga explicar, diferenciar entre um tipo de nódulo ou outro para paciente. Mas todo nódulo não vira câncer, não. Tá? Ótimo. Perfeito. E também vai acontecer uma exposição fotográfica, Isso, né, muito doutora? bom. Em comemoração, né, aí as ações do Outubro Rosa, Isso. né? Começa a abertura amanhã, né? Olha, uma exposição linda intitulada Retratos de uma Nova Vida, né? Que conta a história de mulheres que estão lutando ou venceram o câncer de mama, né? É uma homenagem do Hospital dos Fornecedores Maravilha. de Cana a todas as mulheres que realizam o tratamento, tá? Eles tentam enaltecer a feminilidade dessas pacientes. Sim. E aí vai ser amanhã no Shopping Piracicaba, vai ter uma exposição de fotos, demonstrando não só a paciente, mas todo o acompanhamento dos familiares junto dela durante o tratamento que foi realizado. Que acompanharam, né? Isso. Então, o lançamento é amanhã, né? Sábado, dia 30. Às 9 horas. No shopping, exatamente, às 9 horas da manhã. Mas a visitação fica aberta ao público até o dia 15 de outubro, Isso né? mesmo. Então, vale a pena porque, olha, a gente tem uma das fotos aqui e a gente já pode ver que vai ser muito bonita essa exposição. Emocionante, né, doutor? Isso mesmo. Muito bom. Doutor, você quer falar mais uma coisa? Fica à Não, vontade, eu queria por favor. dizer que é gratificante você trabalhar com essas pessoas, porque você vê o quanto é difícil, você fala assim, aquilo o mínimo na nossa vida, perto do sofrimento que essas pessoas têm ao longo do tratamento, não é nada. Então faz a gente pensar muito, rever muita coisa, mas é muito gratificante participar do convívio junto dessas pessoas e crescer junto com elas também, né? Ah, sem dúvida. Doutor, quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Em tá? breve, novamente conosco Opa. aqui, tirando as dúvidas da população. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. Tá? Obrigado. Você acompanhou o quadro Saúde Agora do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba.